Boa noite a todos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo, onde o povo de Deus está reunido para louvar, bendizer e exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Precisarei mais do que nunca da ajuda e da graça do Senhor para conseguir expor a palavra. Estou bastante afônico. Os irmãos que já me conhecem sabem que eu falo bastante alto, mas hoje eu terei de poupar muito a minha voz, mas na convicção que o nome de Cristo será glorificado, porque nós viemos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor. Amém? Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 16. Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 16. Estamos numa série expositiva, sequencial, da Epístola aos Efésios, onde Deus tem falado muito aos nossos corações e continuará falando pela sua graça nessa noite. O que diz a palavra do Senhor? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistos ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agindo de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajuntado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Curvamos as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça, Pai, te louvamos pela Tua palavra. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor me ajude, iluminando a minha mente, dando capacidade à minha voz, para que possa expor a Tua palavra com um único objetivo: que Cristo Jesus seja glorificado, que vidas sejam edificadas, exortadas e consoladas pelo poder do Teu Espírito. Ser com cada um de nós nessa noite. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, existem muitas formas de manifestarmos o amor pelas pessoas, pelos próximos,
pelos nossos irmãos. De forma semelhante, Deus também, Ele manifesta o seu amor de várias maneiras. A forma principal, inigualável e incomparável foi o fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito para viver nesta terra, para cumprir plenamente a lei de Deus e para se entregar como um cordeiro mudo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê não sofresse o eterno tormento do inferno. Apesar do tempo que estamos vivendo, se evita muito em falar em inferno. Você que está nos visitando pode estar até surpreso, mas o inferno é uma realidade descrita de forma clara ao longo de todas as Escrituras. E todos aqueles que rejeitam o senhorio de Cristo viverão a sua eternidade em tormento e castigo eterno. Mas existem muitas outras maneiras pelas quais Deus manifesta o seu amor para o seu povo. E uma dessas maneiras é concedendo-nos dons espirituais, para que possamos servi-lo com mais excelência. E, meus amados irmãos, as concessões dos dons espirituais, sem sombra de dúvida, é uma grande demonstração do amor de Deus para o seu povo. É interessante que no verso 7, o apóstolo Paulo, ele conecta a ortodoxia, a doutrina ortodoxa, a ortopraxia, a doutrina com a vida prática. No capítulo 1, no 2 e 3, como é bastante comum na teologia paulina, inicialmente ele apresenta a sua teologia, para posteriormente, tudo aquilo que foi ensinado é aplicado de uma forma mais prática para a edificação dos irmãos. E o versículo 7 ocorre uma transição, onde Paulo passa do assunto da unidade dos cristãos, onde no verso 6 ele fala de todos, para a singularidade dos cristãos, no verso 7, utilizando a expressão cada um, ao se falar na concessão dos dons espirituais. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Essa sentença deixa bastante claro que foi um ato exclusivo da graça de Deus. Não foi algo conquistado, não foi algo comprado, mas algo que recebemos graciosamente pela vontade soberana de Deus, que é sábio em toda a sua plenitude. Deus é o Deus da graça, porque Ele é o Deus que dá gratuitamente ao seu povo, e a sua oferta não está relacionada a qualquer coisa que tenhamos feito. É algo não merecido, nem obtido por méritos pessoais, mas é um exemplo claro e evidente da maravilhosa graça de Deus sobre o seu povo. E é interessante que o primeiro aspecto que podemos ver nesta porção é que o apóstolo Paulo, ele vai tratar
da diversidade dentro da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele sai daquilo que todos os cristãos têm em comum, da unidade, que foi registrado no verso 6, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Isso gera a unidade do povo de Deus. Para aquilo que difere cada cristão do seu irmão, que são os dons espirituais. E nós temos de estar atentos que os dons são dados para a edificação e unidade da igreja do Senhor. Os dons espirituais são habilidades dadas aos crentes para que sirvam a Deus, para que sirvam a igreja, aos irmãos, de tal modo que Cristo seja glorificado e a igreja do Senhor edificada, fortalecida em unidade. É importante ressaltarmos, amados irmãos, que todo cristão genuíno, ele possui algum dom. Nós também podemos afirmar que existe uma grande variedade de dons. E o Senhor glorificado é soberano na distribuição dos dons para o seu povo. Quero deixar registrado que os dons aqui elencados foram elencados de forma exemplificativa e não exaustiva. Existem alguns dons espirituais que estão registrados nas Escrituras, que não foram descritos e registrados nesta porção que acabamos de ler. E é através da comunhão na igreja, no serviço na igreja, na cooperação para o avanço do reino de Deus, que eu e você desenvolvemos os nossos dons. Os dons não são concedidos para os nossos deleites. Os dons não são concedidos para a nossa vaidade, para nos colocarmos numa posição de arrogância e superioridade, não. Mas são ferramentas pelos quais Deus equipa a sua igreja para que possam servir a igreja para o avanço do reino de Deus e glorificação do nome de Cristo Jesus. O verso 8 segue dizendo, como dizem as Escrituras: quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Paulo usou uma tradução interpretativa do Salmo 68, do verso 18, com uma analogia alternativa para mostrar como Cristo recebeu o direito de conceder os dons espirituais. O Salmo 68 é um hino de vitória, onde o rei Davi, ele celebra a conquista da cidade de Jerusalém, dos jebuseus, por Deus, e a triunfante ascensão de Deus ao monte Sião. Depois desse triunfo, o rei levou para casa os despojos e os prisioneiros. E agora o apóstolo Paulo foca que Cristo levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Cristo, por meio da sua morte e ressurreição e glorificação, tirou as correntes do cativeiro satânico, isto é, a humanidade cativa a Satanás passou a ser espólio de Cristo. Assim fomos transferidos
do império das trevas e de sua escravatura e tornamo-nos escravos de Cristo e da sua justiça. Como o apóstolo Paulo bem nos falou em Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em Romanos 6,18, o texto é claro, quando nos diz: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. É interessante, meus amados irmãos, que Cristo ascendeu ao céu como supremo vencedor. A figura aqui que a expressão original quer passar a ideia é de um militar conduzindo seus cativos e distribuindo os espólios entre seus seguidores. Entretanto, aqui, os cativos não são os seus inimigos, mas o seu próprio povo. Os pecadores que outrora estavam sobre o domínio da carne, do mundo e do diabo, agora são cativos de Cristo. E quando Cristo veio à terra, foi a mais profunda humilhação. E quando ele ascendeu aos céus, ele alcançou a sua máxima exaltação. E a seguir disso, ele concedeu os dons espirituais ao seu povo. Ele distribuiu os despojos por todo o seu reino. E o verso 9 segue a dizer que o que quer dizer ele subiu, quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. O subir se refere à ascensão de Jesus para o céu, aonde ele reina eternamente com o Pai. Mas o texto também fala que ele também havia descido, referindo-se à sua encarnação, porque o Verbo se fez carne, e ele habitou conosco, em sua plenitude. E o texto segue dizendo para as partes mais baixas. O texto quer demonstrar um grande contraste entre os mais altos céus, para onde ele posteriormente foi assuntos, e onde está à direita de Deus Pai, governando e dirigindo absolutamente tudo, inclusive a minha e a sua vida, conforme a sua soberana vontade. Absolutamente nada está fora do controle de Cristo. Ele está dominando tudo, ele está observando tudo, ele está contemplando o que eu e você temos passado. E o Deus ao qual nós servimos é um Deus que intervém no curso da história, para que os seus eternos decretos sejam cumpridos, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele nos prometeu em Sua palavra, nós podemos descansar, repousar os nossos corações, que no tempo determinado por Ele será cumprido. O verso 10 segue dizendo: assim que desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Após ter ascendido, tendo cumprido todas as profecias e todas as tarefas redentoras divinamente ordenadas a Ele, Ele obteve o direito de governar a igreja e de conceder os dons, na medida que Ele estava enchendo todo o universo com a sua presença, o seu poder, a sua soberania e as suas bênçãos divinas. Filipenses 2:9,
o texto sagrado diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está governando tudo. Ele está vendo tudo. Ele está traçando absolutamente tudo. E o texto segue dizendo: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Foi o próprio Deus que concedeu, evidenciado pelo cumprimento perfeito da vontade de seu Pai. Cristo possui autoridade para constituir de forma soberana os dons espirituais, aqueles pelo qual Ele havia chamado para o serviço à sua igreja. Amados e queridos irmãos, é o próprio Deus que nos arregimenta para exercermos algumas funções. Mas nos nossos dias, algumas pessoas que não foram chamadas por Deus para um determinado ofício, se autoproclamam, se auto-chamam, querem empurrar porta, querem forçar a barra, às vezes até com boas intenções, mas se está investido da convocação, da arregimentação do próprio Deus para desenvolver algum ministério, algum ofício. E sabe o que muitas vezes isso ocorre e acontece? Um grande problema para a igreja local, um grande problema para o pastor, porque algumas pessoas incutem em suas mentes que foram chamados por Deus, receberam uma revelação especial do próprio Deus para exercer algo e não conseguem remover isso da mente. Por isso, amado do Senhor, quando Deus nos chama, Ele abre as portas, Ele aplana o caminho, Ele retira as pedras, para que de fato nós possamos chegar e exercer aquilo pelo qual Ele mesmo nos chamou. É interessante, meus irmãos, que nesse texto existem alguns dons de Cristo, especificamente à igreja. E ele começa a elencar e fala acerca do dom de apóstolo. É interessante que Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Um discípulo era um seguidor de Cristo. Um apóstolo era alguém que foi comissionado de uma forma especial para falar em nome de Cristo. Os apóstolos tinham 3 qualificações à luz das Escrituras. A primeira delas era ter conhecido pessoalmente a Cristo. A segunda delas era ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E a terceira qualificação de um apóstolo genuíno era ter o seu ministério autenticado com milagres especiais. Sendo assim, nós podemos concluir à luz das Escrituras que nos nossos tempos, à luz da palavra de Deus, não existe
apóstolos. Num sentido geral, todos fomos chamados para ser enviados. Todos fomos enviados para pregar o Evangelho. Uma igreja apostólica é uma igreja que está alicerçada nos ensinamentos dos apóstolos, e não uma igreja ao qual o líder se autoproclamou apóstolo. E digo isso com muito temor e tremor a Deus. A maioria absoluta das igrejas dos apóstolos contemporâneos falam 2, 3, 5 vezes mais em dinheiro e nos prazeres da terra do que do próprio Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, os verdadeiros apóstolos, eles se alegravam em sofrer por causa de Cristo. Eles se alegravam em ser perseguidos pelo nome de Cristo. Eles colocavam as suas vidas em risco pelo nome de Cristo. Então, igreja do Senhor, fujam dos autoproclamados apóstolos, que em sua maioria absoluta pregam uma mensagem que distorce o Evangelho do Senhor Jesus. Uma mensagem que não é alicerçada na doutrina dos apóstolos, que é o fundamento da igreja do Senhor, que tem o Cristo como pedra angular. Esses apóstolos foram escolhidos diretamente pelo Cristo. Por isso eles são chamados apóstolos de Cristo. E foram dados a eles 3 grandes responsabilidades. A primeira delas era estabelecer o fundamento da igreja. Está lá em Atos 2:20. A segunda delas era receber, declarar e escrever a palavra de Deus inspirada pelo próprio Espírito. E a outra grande atividade era apresentar confirmações dessa palavra por meio de sinais, maravilhas e grandes milagres. Mas o texto também fala acerca do dom de profecia. Os profetas não eram apenas aqueles que previam o futuro, mas sobretudo aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Eles recebiam a sua mensagem diretamente do Espírito Santo. John Stott afirma que ninguém pode reivindicar uma inspiração comparável àquelas dos profetas, nem usar a fórmula introdutória deles. Assim diz o Senhor. Porque, meus irmãos, com o fechamento do cânon, ou seja, com a completude da revelação especial de Deus através das Escrituras, que é a palavra de Deus revelada de forma progressiva, que foi preservada milagrosamente até os nossos dias por Deus. Nós não temos mais mensagens revelacionais em nossos dias. Sendo assim, não temos mais profetas neste sentido de anunciar. Assim diz o Senhor, inspirado pelo próprio Deus. O dom de profecia atual é compreendido como sendo o dom de exposição fiel daquilo que já foi revelado pelo próprio Cristo na sua palavra. E não a predição de acontecimentos como ocorria na época da formação do cânon. O dom de evangelista, os evangelistas eram os missionários itinerantes. Que anunciavam a palavra do Senhor. Cada membro da igreja deve ser uma testemunha de Cristo. Mas há pessoas que Jesus dá um dom especial para ser um evangelista.
John Stott mais uma vez diz, ao referir-se ao dom do evangelista, talvez se refira ao dom da pregação evangelística, ou de fazer o evangelho especialmente claro e relevante aos descrentes, ou de ajudar as pessoas medrosas a dar o passo da entrega a Cristo, ou testemunho pessoal eficiente. Provavelmente o dom de evangelista tome todas essas formas e outras muito mais. E ele segue dizendo acerca dos pastores e mestres. Existe um debate teológico acerca que se a expressão e o conectivo no grego é pastor-mestre, como sendo apenas único ofício, onde os grandes teólogos de Princeton, a exemplo de Charles Hodge e muitos outros que por ali passaram, entendem, como D.A. Carson entende que aqui trata-se do mesmo ofício. Existe o entendimento que tratam-se de ofícios distintos, onde necessariamente todo pastor deve ser mestre para ter autoridade para ensinar, mas nem todo mestre tem o chamado pastoral para pastorear a igreja do Senhor. É interessante que todos os 5 dons aqui vistos estão ligados ao ensino das Escrituras, porque a palavra de Deus é o grande instrumento para a edificação da igreja. É através da palavra de Deus que vai gerar união, é através da palavra de Deus que vai nos deixar fortes, é através da palavra de Deus que nós caminharemos de forma triunfante, porque estamos fortalecidos no Senhor e na sua palavra. O verso 12 segue dizendo, ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Ou seja, a concessão dos dons espirituais, ela tem um objetivo claro, que é o aperfeiçoamento dos santos. John MacArthur afirma que a função principal dos pastores e mestres não é fazer a obra, mas treinar os crentes para fazê-la. Uma das grandes temáticas da reforma protestante foi o sacerdócio universal. Isso não significa que os oficiais da igreja não tenham a sua função e o seu valor, mas o sacerdócio universal, tão defendido na reforma protestante, ele acaba conclamando toda a igreja do Senhor para proclamar, para se envolver, para se mobilizar, para que haja o avanço do reino aqui na terra. E o texto segue dizendo, para a edificação do corpo de Cristo. A finalidade do exercício dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez, John Stott afirma que todos os dons espirituais são dons para o serviço. Não são dados para o uso egoísta, mas sim para o uso altruísta, isso é, para servir a outras pessoas. Esse é o objetivo dos dons. Será que temos servido às outras pessoas, fortalecendo o corpo de Cristo? O texto segue dizendo, desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras, alcançaremos a altura espiritual. As evidências do crescimento espiritual da igreja e o nosso crescimento.
elas podem ser vistas pela nossa maturidade espiritual e a nossa similaridade com o próprio Cristo. Será que de fato nós estamos, dia após dia, mais parecidos com Cristo? Ou será que nós estamos ficando mais parecidos com os líderes deste presente século? Com os atletas? Com aquelas pessoas que chamam a atenção de todos nós? William Hendricks afirma: assim como um homem fisicamente robusto pode ser descrito como estando cheio de força viril e sem defeito, assim também o indivíduo espiritualmente maduro, aquela maturidade que deve ser um ideal para todos os crentes, é sem mancha espiritual, cheio de bondade, ou seja, de toda virtude cristã que provém da fé em e conhecimento do coração do Filho de Deus. Igreja do Senhor, será que a nossa meta tem sido o nosso crescimento espiritual? Sermos mais parecidos com Cristo? Ou sermos mais prósperos e ricos aqui nesta terra? Sermos mais conhecidos e reconhecidos? Qual tem sido a prioridade das nossas vidas? Qual tem sido o objetivo primordial da nossa existência? É necessário nós revermos isso diariamente, porque a nossa inclinação da nossa carne quer nos levar a prioridades que são diametralmente opostas aos valores e às prioridades do reino de Deus. E o verso 14 segue dizendo: para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção e no erro. Nós temos de ler esse texto todos os dias. Os cristãos espiritualmente maturos, os quais não estão fundamentados no conhecimento de Cristo por meio da palavra de Deus, eles são inclinados a aceitar qualquer ensinamento, toda sorte de ensino, qualquer tipo de interpretação ardilosa das Escrituras, porque os lobos devoradores estão aí para pregar um falso evangelho, para pregar uma falsa doutrina. Eles distorcem as Escrituras. É vergonhoso muitas vezes ligar o rádio de um carro numa programação evangélica e ouvir o que estão dizendo. 90% pegam um texto fora do contexto para criar um pretexto para falar algo de bênção, dinheiro e prosperidade aqui nessa terra. Não se vai falando em arrependimento, em confissão de pecados, em inferno, em salvação eterna, nos valores eternos do reino. Os crentes de Bereia, sabe quem estava pregando? Era Paulo, não era? E eram os crentes tudo, ó, deixa eu ver aqui se esse Paulo está, se isso aí que ele está falando está aqui. Meus amados irmãos, nós devemos louvar a Deus que nós estamos dentro de uma igreja que, apesar das nossas limitações,
nós buscamos e zelamos pela verdade da palavra. Porque isso é muito desafiador. Porque quando eu descer aqui, você pode me abordar, pastor, o que é aquilo ali que o senhor estava dizendo? Mas louvado seja o Deus, antes a palavra do Senhor, do que a minha reputação e a minha desenvoltura. Porque quem deve ser exaltado, glorificado, e o centro deste culto é Cristo Jesus. Uma frase muito conhecida de Lutero, ele diz: qualquer ensinamento que não se quadre nas Escrituras, deve ser rejeitado mesmo que faça chover milagres. Tem de estar na palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que gera unidade, é a palavra que fundamenta a igreja do Senhor. Mas nos nossos dias, muitos e muitos crentes estão sendo atraídos pelo canto da sereia. São tantas teologias atrativas, não temos tempos aqui para discorrer sobre elas. Porque eu não considero nem teologia, porque eu acredito que teologia só existe uma, que é a teologia bíblica, a que emana a revelação de Deus para o seu povo. Mas é a teologia da prosperidade, onde o fim último da nossa existência é se tornar rico e triunfar e brilhar nesta terra. É a confissão positiva, onde nos tornamos verdadeiros deuses, onde determinamos e declaramos aquilo que seremos, e Deus passa a ser apenas um mero fantoche na nossa mão. É a teologia do coach, onde os coaches agora querem doutrinar e ministrar, e tem muito crente embarcando nessa furada. Sabe por quê? Porque são inconstantes como crianças. Estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, mas não estão se dedicando ao estudo das Escrituras. Tem tempo de assistir novela, Big Brother, todo tipo de desgraça, mas não para 5 minutos para meditar nas Escrituras, para orar ao Senhor, para buscar sabedoria, discernimento, aquele que pode nos dar de forma graciosa. Por último, a teologia progressista do inferno, onde querem adequar uma ideologia anticristã com a própria Escritura. Algo que é diametralmente oposto, não dá para juntar, meu irmão. É água e óleo, não se mistura. A teologia que nós devemos buscar é a teologia da palavra de Deus. Sermos edificados nela, sermos unidos por ela, sermos dirigidos por ela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Eu caminho para a conclusão dizendo que nós precisamos ser constantes e firmes na fé, não ser levado para um lado e por outro. Como crianças, um crente maduro, ele não é jogado para um lado e para o outro pelas novidades do mercado gospel. Igreja do Senhor, meus irmãos, eu digo isso com muito temor e amor pelas suas vidas. Não se deixem embarcar por essas ondas. Pessoas que vivem atrás de experiências, elas têm de sentir, têm de se arrepiar, e não têm discernimento para identificar falsos ensinos. O modismo vai e vem, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, como anda a sua fé? A sua fé tem sido uma fé madura, pujante, alicerçada verdadeiramente em Cristo Jesus, consciente na soberania de Deus, que o sangue pode estar dando na canela, mas você permanece fiel, crendo e descansando no Senhor.
Ou a sua fé tem sido uma fé capenga, melindrosa, que não vem para o culto domingo, porque na confraternização que teve no feriado, o pastor não falou com você ou não lhe deu um abraço. Isso é fruto de uma fé imatura. Crente cheio de melindre é um crente menino. Quem tem como Cristo como alvo, não vai botar sua expectativa em mim. Não bota, não, vai se perder, vai se arrepender. Bote todas as suas expectativas no autor e consumador da nossa fé, porque Ele é o modelo perfeito para mim e para você. Ele deve ser o nosso parâmetro, Ele deve ser o nosso referencial, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pelo contrário, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe qual é a maior demonstração de amor que eu e você podemos dar? Expor a verdade. Não existe comparação, não existe um ato maior de amor do que pregarmos a verdade. Porque hoje se fala muito do amor de Deus com algo muito romantizado, onde nós não podemos ofender as pessoas. A fé cristã é uma fé exclusivista. Está como essa história. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não disse eu sou um caminho, não. Ele disse eu sou o caminho. A fé cristã não é uma fé plural. Não é uma fé inclusiva sobre um aspecto, sobre outro porque ela inclui todos os povos, todas as raças, todas as etnias. É a universalidade do Evangelho que difere do universalismo que tem sido muito pregado nos dias de hoje, onde só se fala do amor de Deus e que no final tudo vai dar certo, porque Deus é amor. Mas o cristianismo bíblico é um cristianismo sangrento, onde o nosso Redentor derramou a sua última gota de sangue no Calvário para redimir o meu e os seus pecados. Cresçamos em Cristo, que é o cabeça da igreja. Em quem nós temos crescido? Nós não podemos falar só do amor e esquecer da justiça de Deus. Joel Bick afirmou que o amor e a justiça de Deus são melhor compreendidos ao ser observado os contornos do Evangelho. Ali Deus mostra publicamente sua justiça e demonstra seu amor. A cruz do Calvário é aonde o amor e a justiça de Deus se encontram. Em Cristo, a justiça de Deus não está contra, mas a favor do seu povo. O povo de Cristo está tão completamente unido a Ele, que a justiça de Deus não irá permitir que eles recebam nada além do que a recompensa de Cristo, a vida eterna na glória. Adicionalmente, em Cristo, o amor de Deus é irrestrito em conceder suas dádivas. O exercício da sua justiça e do seu amor acontece simultaneamente no Evangelho, ambos para a glória de Deus e para o bem do seu corpo. Não fale do amor de Deus sem falar da sua justiça. Nós podemos compreender de forma plena o amor e a justiça de Deus na cruz do Calvário. E concluindo, o verso 16 diz: nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. É só de Cristo como cabeça o corpo recebe tudo aquilo que é
necessário para o seu desenvolvimento. Igreja do Senhor, preste atenção que eu vou concluir agora. Cada membro do corpo, não importa o que aparentemente seja insignificante, tem um ministério importante e relevante para exercer para o bem do corpo de Cristo. Você, por mais pequeno e insignificante que você acha, você tem um papel primordial para o bom andamento, para a saúde do corpo de Cristo. A nova sociedade de Deus deve demonstrar amor, unidade na diversidade, maturidade sempre crescente. A maior evidência da diversidade na igreja está na questão dos dons espirituais. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser evangelista. Mas todos nós fomos chamados e fazemos parte do corpo de Cristo para servir com alegria, com excelência, utilizando as ferramentas para os quais Deus graciosamente nos concedeu. O Espírito Santo, ele equipa o cristão com os dons distintos e capacidades diversas, indicando assim que há na igreja pessoas que atuam brilhantemente em determinada área, enquanto outras realizam em outra completamente diferente. Ou seja, há diversidade de dons, de ministérios e de serviços operando na igreja, mas todos são concedidos pelo Espírito Santo, sendo segundo a sua vontade, não por méritos pessoais. Portanto, é absolutamente possível experimentar a unidade de Deus na diversidade do seu corpo, onde Deus capacita cada um de forma diferente para exercer uma função diferente para o louvor da glória do seu nome. Mas eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Preste bem atenção e responda com toda sinceridade. Deus capacitou toda a humanidade com talentos. Talentos são habilidades inatas que toda criatura possui de forma inerente a si mesmo. Explico rapidamente. Existem alguns ímpios que têm uma desenvoltura impressionante no futebol, nos esportes, na ciência. Esses talentos são fruto da graça comum que alcança todas as criaturas. Mas os dons espirituais, eles são concedidos para todos os crentes. Aqueles que foram perdoados, regenerados e declarados por justos diante de Deus, para exercerem o seu chamado específico na igreja local e para o avanço do reino. E nós lemos à luz das Escrituras nesta noite que todo crente possui um dom espiritual que deve ser desenvolvido para o louvor da glória de Deus. O que é que você tem feito com os dons que Deus lhe concedeu? Será que você tem vivido no passado? No passado era tão bom. Eu evangelizava, eu pregava, eu cantava, eu me envolvia. Na outra igreja eu fazia isso, fazia aquilo. Nesta noite eu quero que você reflita. O que você tem feito com os dons que Deus lhe deu? Você tem enterrado os dons? Nessa noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus, à luz da sua palavra,
Eu te convoco, eu te convido, eu te desafio a desenterrar os dons, a colocá-los em prática, a deixar apenas uma vida de ortodoxia, mas colocar todos esses ensinamentos em prática, a pregar o Evangelho, a servir na igreja local, a testemunhar do amor de Cristo, a servir ao Senhor com alegria, a sair da postura e da posição de inércia, que muitas vezes é confortável. Mas desenvolver a função pelo qual o Senhor lhe chamou, para que o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, possa prosseguir, avançar e o nome de Cristo ser exaltado. Não há tempo para inércia, é tempo de trabalho, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Vamos proclamar as boas novas a um mundo perdido e caído, que jaz do maligno, para que o príncipe da paz possa transformar vidas e o nome de Cristo ser exaltado, hoje e eternamente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez.